Olá, este é o canal VN, o melhor canal. E eu sou o professor Niehaus e hoje nós vamos falar sobre matemática. Nós vamos falar sobre triângulos, especificamente sobre o triângulo escaleno, que é a nossa aula número 2 sobre triângulos. Vamos lá então, venha comigo. Veja, temos aqui um triângulo. Esse triângulo é um triângulo qualquer porque não temos nenhuma identificação. Então, nós vamos identificar este lado com a letra A, este lado com a letra B e este lado com a letra C. Pronto, temos agora a identificação dos lados, mas ainda não podemos caracterizar esse triângulo, porque ainda não temos nenhuma informação além dos lados. No momento em que eu disser para vocês que este lado A é diferente deste lado B, que é diferente deste lado C, então aí sim, nesse momento, acabei de apresentar para vocês um triângulo escaleno. Isso mesmo. O triângulo escaleno se caracteriza por não ter nenhum dos três lados com a mesma medida. E isso faz com que ele também não tenha nenhum ângulo interno com a mesma medida. Ou seja, os três ângulos internos têm medidas diferentes, ok? Agora, veja que este triângulo tem na horizontal esse segmento, o C, o lado C. Então, nós vamos chamá-lo de nossa base. Vai ser a base do nosso triângulo ABC. Eu preciso traçar a altura desse triângulo, com relação, naturalmente, a essa base. Para isso, eu tenho que ligar a base, um ponto dessa reta C, até este ponto, que é o vértice formado pelo lado AB, de maneira que seja perpendicular, que essa reta forme 90 graus com a base, que no momento nós temos como sendo o lado C. Aqui está ela. Muito bem. Esta aqui, então, é a altura do triângulo ABC com relação à base C. Agora, veja, no momento em que baixamos esta reta, essa altura, né, nós vamos chamar de H, nós dividimos o lado C em dois segmentos. O segmento aqui que nós chamaremos de X e esse outro segmento que nós chamaremos de Y. Ok? Muito bem. Agora veja, nesse triângulo ainda nós temos o que? Temos aqui um ângulo que nós vamos chamar de ângulo A e temos aqui um outro ângulo que chamaremos de ângulo B. Observe que nós formamos de um triângulo escaleno, que era o triângulo formado pelos lados ABC. Agora nós temos dois triângulos. O triângulo formado pelo lado AHX, que nós vamos achuriar aqui de vermelho, e temos um outro triângulo formado pelo lado BHY, que nós temos aqui achuriado de azul. Observe que esses dois triângulos têm algo em comum, ou seja, os dois são retangulares, triângulos retângulos. Tá? Tanto o achuriado vermelho quanto o achuriado azul são dois triângulos retângulos. Por que retângulos? Porque eles têm um ângulo reto. Lembra disso? Se o triângulo tiver um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, ele passa a ser considerado como retângulo. Então, tanto o achuriado vermelho quanto o achuriado azul são triângulos retângulos. Muito bem. Agora veja, o C, que é o lado aqui, ele foi subdividido em dois pedaços, o X e o Y. Então, nós podemos dizer que o lado C ele tem o valor, ou ele é igual à soma do lado X mais o lado Y. Perfeito? Entendido? Está compreendido até aqui, não é isso? Perímetro. Né? Então, podemos calcular o perímetro. Como que se calcula o perímetro? O perímetro se calcula somando os lados. Então, nós vamos ter o perímetro vai ser igual ao lado A mais o lado B mais o lado C. O que mais que nós podemos calcular desse triângulo agora, do triângulo ABC? Do triângulo ABC eu ainda posso calcular a área. O que é a área de um triângulo? A área de um triângulo é a base, que nesse caso nós estamos com a letra C, vezes a altura, dividido por 2. Então vamos lá, a área nossa vai ser igual ao C, que multiplica a altura, que divide por 2.
Agora, qual que é a área achuriada de vermelho? A área do triângulo AHX. A área do triângulo AHX vai ser igual. Veja, quem é a base dele é o X. Então, X vezes... Agora, quem que é a altura dele? A altura dele é o H. Então, vezes o H dividido por 2. Quem que é a área do triângulo achuriado azul? A área do triângulo BHY. Então, tá aqui, vai ser igual, veja, quem é a base desse triângulo achuriado azul é o Y, que multiplica a altura dele, também é o H, dividido por 2. Podemos dizer também que a área desse triângulo ABC, ela vai ser igual à soma da área do triângulo achuriado vermelho mais a soma da área do triângulo achuriado azul, não é isso? Então vamos lá. A área do triângulo ABC vai ser igual à área, não é isso? Do triângulo achuriado vermelho, que é o triângulo AHX, mais a área do triângulo achuriado e azul, que é o BHY. Muito bem, então nós podemos dizer que a área do triângulo ABC vai ser igual. Quem é a área do triângulo achuriado vermelho? É x, que multiplica h, dividido por 2. Mais, quem que é a área do triângulo achuriado azul? É o y, que multiplica h, dividido por 2. Perfeito? Temos aí, então, como calcular a área ou as áreas desses triângulos ou do triângulo ABC. Muito bem, agora nós vamos começar a analisar, a estudar as funções trigonométricas num triângulo. Veja, essas funções trigonométricas que veremos agora, elas só servem para triângulos retângulos. Deixar bem claro, elas só servem para triângulos retângulos. Então, nós não podemos usar as funções trigonométricas para triângulos que não sejam retângulos, ok? Então vamos começar assim, ó. Nós temos aqui o ângulo A, perfeito? Então vamos ver aqui como que seria o seno desse ângulo A. O seno do ângulo A é simplesmente o cateto oposto. Veja bem, nós estamos falando do A, estamos nos referindo ao triângulo achuriado vermelho e queremos saber quanto vale o seno deste ângulo A para esse triângulo vermelho. Ele vai ser o cateto oposto, que é o cateto que está na frente do ângulo. Então, o seno de A vai ser igual a H dividido pela hipotenusa desse triângulo. Lembra quem é a hipotenusa do triângulo? É sempre o lado maior. É sempre o lado que está na frente do ângulo reto, do ângulo de 90 graus. No caso, dividido então pelo A. Então, se você tiver o valor da altura e o valor da hipotenusa, você calcula o valor desse ângulo. Perfeito? Você sabe, você tem como calcular este ângulo. Assim como nós podemos calcular o seno do ângulo B. Por quê? Porque nós temos aqui um triângulo retângulo também aqui no achuriado azul. Então, o seno do ângulo B vai ser igual. Quem é o cateto oposto ao B no triângulo retângulo azul? É o H. E esse H, então, vai ser dividido pela hipotenusa desse triângulo azul, que é o lado B. Muito bem, temos aqui o seno do ângulo A e o seno do ângulo B. Vamos para o cosseno desse ângulo. Vamos ver quem é o cosseno desse ângulo. Quem é o cosseno de um ângulo num triângulo retângulo? É igual a o cateto adjacente a ele. Quem é o cateto adjacente? Tem uns macetes, algumas pessoas que dizem assim, ó, consono. CO com sono. Consono é o que está deitado. Olha aqui, ó, é o que está deitado. Então, o cateto adjacente ao A, ao ângulo A, é o X, tá? Cateto adjacente. Esse é o cateto oposto, H, esse é o cateto adjacente e esse é a hipotenusa. Se não é a hipotenusa e não é o cateto oposto, então só sobra o cateto adjacente, no caso, o X, que vai ser dividido também pela hipotenusa. Então, veja bem, o cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Sempre lembrando
que essas funções trigonométricas só servem para triângulos retângulos, triângulos que tenham um ângulo reto. Como que seria então o cosseno do B? Vamos ver? O cosseno do B vai ser igual. Quem é o cateto adjacente ao ângulo B? É o Y, não é isso? Olha aqui, ó. Está deitado, com sono, lembra? Mas também, se o B é a hipotenusa, se o H é o cateto oposto, então só sobra para ser o cateto adjacente ao ângulo B, o Y. A medida Y dividido pela hipotenusa, que é o lado B. Pronto. Temos o seno do A e o seno do B, o cosseno do A, o cosseno do B. Como seria a tangente do A? Como seria a tangente do A? A tangente do A vai ser igual. Veja, a tangente diz o seguinte: tangente de um ângulo num triângulo retângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Veja que na tangente a hipotenusa não entra. Portanto, veja, o tangente de A vai ser o cateto oposto, que é H, dividido pelo cateto adjacente, que é o X. Como seria a tangente do ângulo B? Bom, a tangente do ângulo B vai ser igual ao cateto oposto, que é o H, dividido pelo cateto adjacente, que é o Y. Muito bem, então aqui então as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente para o ângulo A e para o ângulo B. Lembrando também que a tangente de um ângulo também pode ser calculado através da divisão do seno do ângulo pelo cosseno do ângulo. Se você dividir seno de A por cosseno de B, você chega a um número que é a tangente do A. Seno de A pelo cosseno de A, perdão, é igual a tangente de A. Veja, se você dividir H sobre A por X sobre A, vai sobrar H sobre X. A mesma coisa aqui. Se você dividir o seno do B pelo cosseno do B, você chega também na tangente do B. Ok? Muito bem. Aqui, então, todas as três funções trigonométricas. Depois teríamos as inversas delas, mas isso é outra aula, né? Que seria a cossecante, secante e cotangente. Muito bem. Agora, veja, como nós temos dois triângulos retângulos, o achuriado vermelho e o achuriado azul, nós podemos aplicar a eles o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras ele somente pode ser e deve ser usado em triângulos retângulos. E ele diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Parece um palavrão, mas é fácil de entender. Ele quer dizer o seguinte: se você pegar a hipotenusa de um triângulo retângulo, que no caso aqui, no achuriado vermelho é o A, se você elevar essa medida ao quadrado, vai dar exatamente o mesmo valor que se eu somar o quadrado dos outros dois lados, h ao quadrado mais x ao quadrado. Então vamos lá. A hipotenusa do triângulo achuriado vermelho é o A, então A ao quadrado vai ser igual ao cateto, um dos catetos, que é o H ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, x ao quadrado. Muito bem. Eu vou isolar o H. Veja bem, eu quero o H ao quadrado aqui. Então vai ser igual. Veja, o A já estava do outro lado, então ele não muda de sinal. Muito bem. Agora veja que o x estava do lado do H. No mesmo lado do H, ele tem que mudar para o outro lado. Então, quando muda do lado da igualdade, nós sabemos que ele tem que mudar com o sinal invertido. Se aqui é mais, então aqui vai ser menos. E, naturalmente, x ao quadrado. Agora veja, vamos olhar para esse triângulo azul. Ele também é um triângulo retângulo, tem uma hipotenusa B, tem um cateto H que, por coincidência, também está no triângulo achuriado vermelho, e temos o cateto Y. Então, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras também para ele. Vamos lá. A hipotenusa desse triângulo azul é quem? B. Então, B ao quadrado vai ser igual a quem? Ao H ao quadrado mais o Y ao quadrado. Novamente, nós vamos isolar a altura ao quadrado. Vai ser igual. Veja, o B já estava do outro lado da igualdade, não muda o sinal. Agora, observe que esse Y estava do lado do H, agora ele vai passar para o lado do B, então ele muda de sinal, Y ao quadrado.
Agora veja, h ao quadrado, embora esteja em vermelho, e h ao quadrado em azul, os dois são a mesma medida. Está aqui, ó, é a mesma medida. Então, eles ao quadrado é a mesma medida. Então, esse é igual a esse. Se esse é igual a esse, então isso aqui tem que ser igual a isso. Portanto, vamos fazer que a ao quadrado menos x ao quadrado necessariamente vai ser igual ao b ao quadrado menos o y ao quadrado. Não é isso? Vamos isolar o a ao quadrado. Vamos pôr a igualdade aqui. Agora observe, o b ao quadrado já estava do outro lado, então ele não sofre alteração de sinal. Agora veja que esse x estava do lado do a, ele vai passar para o lado do b. Se ele estava negativo, ele vai vir aqui positivo. X ao quadrado menos o y ao quadrado. Muito bem, então a ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado mais... E aqui nós temos, veja, um x ao quadrado menos y ao quadrado. E isso nos lembra alguma coisa, não é verdade? Não existe um macete aqui. Por isso, nós vamos chamar o mestre dos macetes. Lá, tá ok? Então, qual era a dúvida, né? O que é? Esqueceu o macete desse produto notável? Então, vem comigo, veja. Vou relembrá-lo. O x ao quadrado eu vou trocar por a ao quadrado, menos o y ao quadrado eu vou trocar por b ao quadrado. E agora, lembrou alguma coisa? Não? Vamos de novo. A ao quadrado menos b ao quadrado é a mesma coisa do que escrevermos a mais b, isso entre parênteses, que multiplica a menos b, entre parênteses. Pronto, aqui está. Isso é um produto notável. A mais b que multiplica a menos b dá a ao quadrado menos b ao quadrado. Que? Você tem dúvida? Então vamos lá. Veja, se eu tenho a que multiplica a, eu tenho a ao quadrado. A que multiplica menos b, eu tenho menos ab. Agora eu tenho mais b que multiplica a, então é mais b que multiplica a. E aí eu tenho mais vezes menos é menos, b vezes b é b ao quadrado. Muito bem. Veja que menos AB e mais BA, nós estamos falando do mesmo valor, né? AB e BA é o mesmo número. Então, nós podemos cortar o A e o B e teremos, então, menos B ao quadrado. Veja que A ao quadrado, B ao quadrado. Tá. Então, para a questão que vocês estão resolvendo, veja aqui, olha, x ao quadrado menos y ao quadrado vai ser igual a x mais y, entre parênteses, que multiplica x menos y, entre parênteses. Lembrou? Nós estamos falando de produtos notáveis. Até mais. Portanto, então, visto que vai ser x mais y, entre parênteses, ao quadrado, que multiplica, então, x menos y, entre parênteses. Não é isso? Vimos que x ao quadrado menos y ao quadrado é a mesma coisa do que multiplicar x mais y por x menos y. Muito bem, agora nós temos então que a ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado mais, veja, x, quem é x mais y? X mais y, quem é? É o c, muito bem, que vai multiplicar então o x menos o y. Perfeito? Aqui está então, nós chegamos ao final desta aplicação do Teorema de Pitágoras e podemos chegar a esta fórmula aqui que vai ser muito útil e é para resolver alguns outros problemas para frente. Agora, eu vou mostrar para você como se chega na fórmula da lei do cosseno. A lei do cosseno, diferente dessas funções trigonométricas, ela serve para qualquer triângulo. Tá? Então vem comigo. Veja. Temos aqui o triângulo ABC, é um triângulo escaleno, porque todos os lados são diferentes, e sabemos que o lado C vale x mais y. Agora, observe que eu vou aplicar novamente Pitágoras no triângulo achuriado vermelho. Então, eu tenho que a ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais x ao quadrado, não é isso? Muito bem. Novamente, eu vou isolar, perdão, agora eu vou usar uma função trigonométrica para esse triângulo. Eu vou usar o cosseno do ângulo A.
Você lembra que é o cosseno do ângulo A? É o cateto adjacente, né? Ó, com sono, então é o que está deitado. Ao adjacente, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é o A. Se eu isolar o x, eu vou deixar que x vai ser igual. O A vem multiplicando o cosseno de A, não é isso? Então, A vezes cosseno de A. Veja que agora eu tenho o valor para o x. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para essa equação de Pitágoras aqui e vou substituir o x pelo valor dele. Vamos comigo? A ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais... Agora, ao invés de colocar o x, eu vou colocar o valor dele, que é a cosseno de A. Porém, veja que esse x está ao quadrado, então temos que pôr isso aqui também ao quadrado. Continuando, nós teremos que a ao quadrado vai ser igual ao h ao quadrado mais, veja, a cosseno de A ao quadrado fica A ao quadrado, cosseno ao quadrado de A. Perfeito? Muito bem. Agora eu vou isolar o h novamente, a altura. H ao quadrado vai ser igual. Veja que o A ao quadrado já estava do outro lado da igualdade, então ele mantém o mesmo sinal. Este, por ele, A ao quadrado cosseno ao quadrado de A, ele está do lado do H aqui, vai passar para o outro lado. Então, esse sinal positivo vira negativo, A ao quadrado cosseno ao quadrado de A. Perfeito? Até aqui? Muito bem. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, aplicar o teorema de Pitágoras, agora no achureado azul. No achureado azul, então, Pitágoras diz o seguinte, a hipotenusa ao quadrado, que no caso aqui é o b ao quadrado, vai ser igual o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que é y ao quadrado. Observe que aqui, ó, c igual a x mais y, eu posso isolar o y. Então, vamos isolar o y aqui. Y vai ser igual. Agora, o c já estava do outro lado da igualdade, não muda o sinal. Agora, veja, esse x estava jogando no time do y, vai passar para o lado, não, ele tem que trocar o sinal. Então, ele fica menos x. Agora, eu sei quanto é x. Veja, x é a cosseno de A. Então, eu vou dizer aqui que y é igual a c menos... Agora, no lugar do x, eu vou colocar o A cosseno de A. Perfeito? Entendido até aqui? Sendo assim, eu vou pegar agora b ao quadrado, vai ser igual a h ao quadrado mais. No lugar do y, então, eu vou colocar o que eu tenho aqui, que o y vale c menos a cosseno de A. Porém, olha só, o y está ao quadrado, ok? Portanto, b ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais, e aqui vamos ter que chamar novamente o Mr. Macete. Ok, você precisa de mim novamente, não é isto? Vamos lá. Qual é o seu problema? Você tem então c menos a cosseno de A ao quadrado e não lembra como que se resolve isso? Vou te dar uma dica. Veja bem, nós estamos falando de produtos notáveis. Puxe na sua memória. Olha, vou substituir o C por um A. Vou manter o sinal. E o A vezes o cosseno de A eu vou substituir pela letra B e vou pôr ao quadrado. E agora? Ah, não parece familiar? Lembrou? Veja só. Lembra disso? Aqui se lembra como é que era? Era o primeiro ao quadrado, lembra? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes A vezes B, e mais o segundo ao quadrado. Certo? É só isso. É isso que você vai fazer aqui. Se você não lembrar, tem outra maneira de resolver? Tem. Você faz o seguinte, na dúvida você faz A menos B, que multiplica A menos B. É a mesma coisa de que A menos B ao quadrado. E isso vai ser, então, veja, A vezes A, nós temos A ao quadrado, mais A vezes menos B é mais vezes menos, então fica menos o A que multiplica o B. Daí você tem menos B que multiplica mais A, menos vezes mais, menos B vezes A. E aí, menos B que multiplica menos B, menos vezes menos dá mais, B vezes B, B ao quadrado. Portanto, veja só, o A menos B ao quadrado, ele é a mesma coisa de que A menos B vezes A menos B, que é igual a A ao quadrado. Agora você tem menos AB e menos BA. Ora,
AB e BA e BA e AB é a mesma coisa. Então, menos AB com menos AB, nós temos menos 2AB, não é isso? 2AB. E aí, mais o B ao quadrado. Tá aí. Ok? Comprovado de que isso aqui realmente é um produto notável. Espero que você tenha relembrado e agora continue a sua questão. Até lá! Muito bem, obrigado, mister. Vamos ver então. Olha só, ele disse o seguinte, nessa situação nós pegamos o primeiro ao quadrado, então fica c ao quadrado. Daí ele falou menos, lembra? Este vezes este, ou duas vezes o primeiro, que é c, vezes o segundo, que é a cosseno de a. E aí ele disse que é mais, não é isso? E aí é esse outro termo ao quadrado, que fica a ao quadrado cosseno ao quadrado de a. Muito bem. Agora veja, eu quero isolar o h ao quadrado. Então eu vou pôr aqui o h ao quadrado, vai ser igual. Veja que o b já estava do outro lado, então ele não altera o sinal. Agora veja que este c, ele era mais e jogava do lado do h, agora ele vai passar para o outro time, então ele vai mudar de sinal. Menos c ao quadrado. Observe que também esse menos 2CA cosseno de A jogava do lado do H. Agora ele vai para o outro lado, ele muda de sinal, ele sai de menos para mais 2CA cosseno de A. E a mesma coisa vai acontecer com A ao quadrado cosseno ao quadrado de A. Ele era positivo quando jogava do lado do H, ele vai mudar para o outro lado do sinal, ele vai vir negativo a 2 cosseno ao quadrado de A. Observe que eu tenho h ao quadrado e tenho h ao quadrado. Quer dizer, esse valor e esse valor são iguais. Portanto, tudo que está aqui tem que dar um valor igual a tudo que está deste lado. Então, vamos igualar. Vou dizer para vocês que b ao quadrado menos c ao quadrado mais 2ca cosseno de a menos a ao quadrado cosseno ao quadrado de a vai ser igual a ao quadrado menos a ao quadrado cosseno ao quadrado de a. Perfeito? Muito bem. Agora eu vou isolar o b. Eu quero deixar o b sozinho de um lado, ok? Então vamos lá. B ao quadrado vai ser igual. Muito bem. Vamos começar pelo a ao quadrado. O a ao quadrado já estava do outro lado, então ele não altera o sinal. Mas o C jogava do lado do B. Olha aqui, ele estava do lado do B, agora ele vai passar para o outro lado. Então ele vai mudar de sinal, ele passa a ser mais C ao quadrado. Este mais 2CA cosseno de A também jogava do lado do B. Vai ter que passar para o outro lado. Se ele era positivo, negativo nele. 2CA cosseno de A. Veja, este A cosseno de A em vermelho estava do lado do A. Então ele não muda de sinal. Então vai ficar menos A ao quadrado cosseno ao quadrado de A. Já este em azul, o A ao quadrado cosseno ao quadrado de A em azul, estava do lado do B ao quadrado. Ele tem que mudar de lado da igualdade, então ele deixa de ser menos para ser mais. Mais que A ao quadrado cosseno ao quadrado de A. Observe que nessa equação nós temos aqui menos A ao quadrado cosseno ao quadrado de A e mais A ao quadrado cosseno ao quadrado de A. Ou seja, um número igual ao outro número, um negativo, outro positivo, portanto eles se tornam zero. O zero some e nós vamos ficar apenas com b ao quadrado igual o a ao quadrado mais o c ao quadrado menos duas vezes, aqui eu vou pôr em ordem alfabética, eu vou pôr primeiro o a, depois o c, cosseno de a. E aqui nós temos então a fórmula final. E esta daqui é a fórmula da lei do cosseno. Lei do cosseno. O que diz a lei do cosseno? Para um triângulo qualquer, veja, não precisa ser um triângulo retângulo a lei do cosseno. A lei do cosseno é para qualquer triângulo. Quando você quiser calcular qualquer um dos lados, você vai pegá-lo e pôr ao quadrado. No caso aqui foi o b, não é isso? Muito bem. Ele ao quadrado vai ser igual
ao outro lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, menos 2 vezes o lado A e o lado C, que são os outros lados, ainda vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que você está procurando. Eu estou procurando o lado B, então o oposto dele é o A. Entendido? Olha como é fácil. B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o C vezes o cosseno do A. E era isto. O que tínhamos para hoje era isto dessa aula. Nós falamos em triângulo escaleno. O triângulo escaleno é o triângulo que tem 3 lados de medida diferente e 3 ângulos internos também de medida diferente. Espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido. Essa foi a nossa aula número 2 sobre triângulos. Nós falamos sobre o triângulo escaleno. E a próxima aula nós falaremos de triângulo escaleno retângulo, ok? E deixo para você esse desafio. O desafio da aula 2. Dado o triângulo qualquer abaixo, esse triângulo, e sabendo que A é igual a B, e seno de x, seno desse ângulo x igual a raiz quadrada de 5 dividido por 3, quanto vale o lado C? Essa ficou fácil, hein? Vamos lá, tenta resolver. Em breve eu estarei disponibilizando a resolução deste desafio. Muito bem. A próxima aula, então, será a aula número 3, a respeito dos triângulos, e o assunto será triângulo retângulo. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, divulguem esse meu vídeo e nos veremos na próxima aula. Fiquem com Deus e até lá.